Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar de um trabalho bem curtinho, né? Inclusive um trabalho aqui do pessoal do estado do Piauí, mas eu acho interessante porque é um trabalho que tá associado à temática que eu venho comentando aqui alguns dias do canal, que é a possibilidade de ser a massa magra, né? Aí nessa massa magra inclui-se a musculatura esquelética está envolvida na regulação do apetite. Então, olha que interessante aqui, né? Eles fizeram a comparação de 8 semanas de treinamento de força full body ou split, ou dividido, né? Sobre apetite e ingestão energética de indivíduos não treinados não obesos. Então, eles pegaram os indivíduos, claro, eles vão treinar e tal, dividiram 20 indivíduos num grupo onde eles treinavam três vezes por semana mais o corpo inteiro, ou 3 vezes por semana o corpo fracionado em membro superior e inferior. O trabalho total no final foi o mesmo, tá? Eles avaliaram lá que o trabalho foi o mesmo, mas tinha essa divisão. E qual era a proposta deles? Eles queriam avaliar se o fato de você fazer essa divisão ou não, ou seja, o full body, o corpo inteiro, ou a divisão split, né, parte superior e inferior, afetava o apetite ao longo de 8 semanas, tá? Então aí eles avaliaram, por exemplo, fome, saciedade, desejo de comer algo gorduroso, etc. O que foram os principais achados aí? Né? Eles descobriram que sim, depois de 8 semanas, você teve aumento da massa magra nos dois modelos, né? Dividido ou full body, embora o full body aumentou um pouco mais a força. Mas olha que interessante, eles descobriram, e aí o motivo de eu ter querer fazer esse vídeo rapidinho, eles descobriram que os dois modelos, seja a divisão ou a não divisão, full body ou split, aumentou a fome. Então, olha só o que eles faziam. Eles pegaram, por exemplo, antes desses indivíduos treinarem, tinha um café da manhã planejado, eles mostravam para eles uma escala onde eles avaliavam fome, como eles se sentiam antes e depois do café. Fizeram isso no começo das 8 semanas e depois das 8 semanas. E eles perceberam que essa fome antes do café, depois de 8 semanas, tinha aumentado. Tá? E eles não sabem o mecanismo. E aí, eles comentam, vocês acharam, e uma coisa importante, tá? Apesar de, depois de 8 semanas, a sensação de fome ter aumentado, então eles fazem uma pergunta, lá, então antes do café e depois do café, eles perceberam que 8 semanas de treino, né, após 8 semanas de treino, você falava que estava com mais fome antes do café. Aí a coisa importante, então, apesar disso, durante essas 8 semanas, não houve aumento da ingestão energética, né, e nem da massa gorda. Então, olha lá, fazendo um resumo aí. Eles queriam verificar se a divisão na musculação, a divisão dos grupos musculares treinados, afetava a fome de maneira diferente. Tá? E eles fizeram esses treinamentos 3 vezes por semana, nesses meus modelos, durante 8 semanas. E aí, no começo do estudo, tinha lá um café padronizado e eles avaliavam como é que eles estavam em termos de vontade de comer, de fome, de saciedade antes do café e depois do café. Fizeram isso ao final do estudo. Eles perceberam que ao final do estudo, quando se fazia a pergunta antes do café, portanto em jejum, a fome deles dava uma pontuação maior. Então a conclusão do estudo é que, seja o full body ou seja o split, quando você treinou 8 semanas, antes da alimentação em jejum, a fome estava aumentada. Então eles relatam que, portanto, essa questão do efeito da fome. Eles não falam de mecanismo nada, só comparam isso e até comentam, olha, apesar da fome aumentada, pelo controle dos diários alimentares, tudo, não houve aumento na ingestão calórica total e nem engordar, tá? Pelo contrário, era massa magra. Então, aí, embora eles não falam isso, eu estou postando aqui, quem sabe também isso não é um trabalho que vai naquela linha de que eu estou comentando com vocês, né? Aumento da massa magra, controlar o apetite, né? Quanto mais você treina, mais a sua ingestão e o seu gasto vão se coordenando, vão ficando igual. Mas é curioso, depois eu vou postar um trabalho com vocês, que também eles fizeram idosos que não estavam comendo, e aí eles, ao fazerem o treinamento, esses idosos têm aumento de massa magra e passaram a ter mais fome. Então repara que aqui esse aumento de fome, nesse caso desse trabalho, não quer dizer que o indivíduo vai comer mais, é muito provavelmente que está regulando melhor o apetite dele. Aí são coisas para nós vermos no futuro, tá? Mas é interessante comentar, quem quiser depois dar uma olhadinha no trabalho aí,
e faz os comentários, tá bem? Então é isso, um grande abraço, deixe seu like no canal aí, no vídeo. Até mais tarde, tchau, tchau.